Oi gente, tudo bem? Hoje na nossa oficina de redação nós vamos falar sobre um tema bem interessante e eu me inspirei nesse livro aqui, de Harold Bloom. Neste livro, Como e Por que Ler, nós vamos falar um pouquinho da importância da leitura. Então nessa aula, nessa oficina, nós vamos fazer uma dissertação cujo tema é exatamente este, Como e Por que Ler. Olha só essa frase que interessante que tem aqui logo no início, no prólogo deste livro. Uma das funções da leitura é nos preparar para uma transformação, e a transformação final ela tem um caráter universal. Então nós vamos hoje trabalhar exatamente com esse assunto. Nós vamos ver um filme sobre a questão da leitura, que é uma indicação. Nós vamos também trabalhar uma dissertação. Na construção da dissertação, nós vamos pegar alguns argumentos que eu vou colocar aqui, slides, para vocês prepararem o texto de vocês, e depois eu vou dar uma sugestão também de como vocês poderão concluir a redação de vocês, certo? Bom, gente, na última aula nossa de oficina, eu passei para vocês aquele texto O Lixo, de Luiz Fernando Veríssimo, e eu deixei algumas questões. Quero agora, então, corrigir com vocês, antes de nós começarmos a proposta de hoje. Vamos lá? A primeira pergunta era sobre as personagens, para classificar as personagens quanto à classe social delas e justificar. Então, essas personagens, pelo texto, a gente percebe que elas são de classe média alta, pois o lixo continha camarão, comida enlatada, e a gente percebe isso também pelo nível de linguagem entre eles. A questão 2. Há uma ironia no fato de as personagens se identificarem pelo número do apartamento em que moram com o resto do conto. Sim, pelo lixo, eles sabiam de coisas particulares entre eles, embora nunca tivessem se encontrado. E também não sabiam nem o nome deles, né? 3. Nessa narrativa, há um componente que permitiu às personagens obterem informações uma da outra, e um outro componente que permitiu o leitor de conhecer tudo das personagens. Sim, o lixo permitiu que elas obtivessem informações entre elas, e o diálogo delas permitiu que nós, leitores, soubéssemos delas. Foco narrativo. Nós temos aqui uma narração em terceira pessoa com o narrador distante, observador, como se tivesse uma câmera lá no prédio e gravando a conversa e o encontro inusitado dos dois. 5. Defina o espaço e o tempo cronológico. Espaço seria a área de serviço do prédio, porque eles se encontram no momento em que eles vão colocar o lixo. E o tempo, algo em torno de alguns minutos, 20 minutos no máximo, o tempo que durou a conversa entre eles ali ao lado do lixo. Classifique as personagens quanto ao caráter e quanto à estrutura psicológica. Bom, a personagem quanto ao caráter, nós podemos dizer que representa um indivíduo comum, que tem particularidades, peculiaridades. E quanto à estrutura psicológica, nós podemos caracterizá-las como esféricas, devido à mudança de comportamento. Tanto o rapaz quanto a moça tiveram momentos de tristeza, eles relatam isso no diálogo, e inclusive a moça, ela relata que ela fazia uso de calmantes e que depois ela passou a não usá-los mais. Então foram estas as perguntas que eu passei para vocês a respeito da leitura do conto O Lixo, de Luiz Fernando Veríssimo. A última questão era para vocês fazerem uma continuação. Isso a gente corrige posteriormente, ok, pessoal? Vamos agora aos slides e a proposta da aula de hoje. Hoje, em nossa oficina de redação, nós vamos falar sobre o poder de transformação da leitura. Então, nós vamos fazer uma dissertação falando, então, sobre esse assunto, a importância da leitura. Antes de fazer essa redação, é importante que façamos um resgate de tudo que nós já aprendemos. Para eu começar uma dissertação, primeiro eu preciso trabalhar com a tese e depois eu preciso pensar nos fatos, ou seja, como é que eu vou comprovar esta minha tese. Então, eu preciso verificar certinho esses procedimentos iniciais antes de fazer o meu texto. Argumento. O argumento eu também preciso lembrar que é um procedimento linguístico que eu uso para defender uma ideia. E eu preciso lembrar também que o argumento, ele é um procedimento com o qual eu vou sustentar as minhas opiniões para dar credibilidade ao meu ponto de vista. Então, se eu considero que a leitura pode transformar as pessoas, eu vou ter que provar isso de alguma
forma. Eu vou ter que trabalhar com fatos para sustentar essa minha tese e transformar esse meu argumento em um argumento sólido, persuasivo. Então, para que essa tese, a leitura pode transformar as pessoas, ela seja aceita, é necessário, então, que eu trabalhe agora com fatos para comprovar. Vejamos agora um filme que eu vou passar para vocês, para que vocês colham informações para colocar no texto de vocês e algumas sugestões também que eu vou passar em outros argumentos, certo? A culpa não é sua se quando você ouve falar em clássicos da literatura você quase cai no sono. Eu entendo, eu já fui assim. O jeito que as escolas tentam estimular a leitura é terrível. A obrigação rouba o prazer de qualquer coisa. O próprio nome da lista de livros que a gente tem que ler para o vestibular já entrega: leituras obrigatórias. Mas por pior que sejam os métodos de incentivo à leitura, não é à toa que alguns livros conhecidos como clássicos da literatura são considerados os mais importantes da história da humanidade. Quando você entende o porquê, você se apaixona, não tem mais volta. E aí vem aquele pensamento: tantos livros incríveis, tão pouco tempo. E eu sei que hoje em dia a maioria das pessoas não lê, e as que leem procuram livros práticos, de desenvolvimento pessoal, de não ficção. Mas uma coisa é certa, temos muito a aprender com os clássicos da literatura, sobre a vida, sobre a psicologia humana, sobre a arte de escrever e até sobre o próprio desenvolvimento pessoal. Então eu fiz uma lista de 5 livros com os seguintes critérios. São livros que eu amei, são verdadeiros baús de sabedoria, são clássicos da literatura e são de uma leitura fácil e fluida. Essa combinação vai abrir as portas para quem quer começar a ler os livros mais importantes da história e ao mesmo tempo se divertir e se apaixonar pela leitura. Ou até para quem já tem o hábito de ler, mas ainda não leu algum desses livros. E nessa lista eu não vou incluir nenhum livro brasileiro, porque eu vou deixar isso para um vídeo separado. Então, vamos à lista. 1984, de George Orwell. Esse é provavelmente o livro mais citado como o melhor livro que eu já li na vida, e ele merece essa fama. Se já são poucas as obras que conseguem manter a sua relevância com o passar do tempo, são quase inexistentes as obras que com o passar do tempo ficam cada vez mais relevantes, que é especialmente o caso de 1984. É assustador ler nos dias de hoje um livro que foi escrito em 1948 sobre um futuro distópico e que acertou quase cada detalhe do que estamos vivendo. 1984 retrata uma sociedade totalitária completamente dominada pelo Estado, onde tudo é feito coletivamente, mas cada pessoa vive sozinha. Todo mundo tem literalmente todas as suas ações observadas o tempo inteiro pelo grande irmão. Daí vem o termo e o conceito do Big Brother. Nas palavras do autor, 1984 foi baseado principalmente no comunismo, porque essa é a forma dominante de totalitarismo. Curioso é que apesar das duras críticas à esquerda, eles consideravam socialista, mas via qualquer tipo de totalitarismo como uma ameaça. O Apanhador no Campo de Centeio, de J.D. Salinger. O Apanhador no Campo de Centeio ficou famoso por tantas coisas que eu não sei por onde começar. O assassino de John Lennon carregava uma cópia do livro quando matou o cantor. O homem que tentou matar o ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, também carregava uma cópia. E Lee Harvey, o assassino de outro ex-presidente norte-americano, John F. Kennedy, também tinha um livro no seu apartamento e aparentemente era o seu livro preferido. Tendo dito isso, o livro não tem exatamente nada a ver com assassinatos ou violência. E mesmo que teorias não faltem, a verdade é que a conexão entre Apanhador no Campo de Centeio e os criminosos permanece um enigma até os dias de hoje. Originalmente, o livro foi escrito para adultos, mas ficou famoso especialmente entre adolescentes, talvez pelo protagonista ser Holden Caulfield, um garoto americano de 16 anos. No livro ele conta um fim de semana da sua vida em Nova York, voltando para casa depois de ter recebido notas baixas em quase todas as matérias e ter sido expulso do aclamado internato para rapazes onde estudava. Nesse caminho ele decide fazer alguns passeios, adiando o confronto com a sua família. Holden reflete sobre a sua curta vida, repassa sua peculiar visão de mundo e tenta definir alguma diretriz para o futuro. Antes de enfrentar os pais, procura algumas pessoas importantes e tenta explicar a confusão que passa pela sua cabeça. Na época em que o livro foi escrito, em 1945, a adolescência era considerada apenas uma passagem sem importância entre a juventude e a fase adulta. Esse livro foi o criador da cultura jovem, mostrando o valor da adolescência e a forma como os adolescentes pensam. Memórias do Subsolo, de Dostoiévski. Não podemos falar em clássicos sem falar em Dostoiévski, e Memórias do Subsolo ou Notas do Subterrâneo, dependendo da tradução, é provavelmente o seu livro mais acessível, com cerca de 150 páginas, ficando bem longe das mais de 1000 páginas de Irmãos Karamazov e de outros clássicos do autor.
O tema é altamente existencial, sendo talvez a primeira obra existencialista criada, e gira em torno de um homem que vive solitário entre a multidão, oscilando entre o orgulho e a autodepreciação, que busca ser entendido e amado pelos seus semelhantes, e ao mesmo tempo despreza a necessidade de se conformar a padrões tidos como aceitáveis e até recomendáveis pela maioria. Um protagonista que confunde e divide o leitor por ter uma personalidade desagradável, mas que ao mesmo tempo consegue criar uma identificação. Esse livro deixa um legado extremamente amplo, influenciando os pensamentos de Nietzsche e Freud, além de diversas obras cinematográficas, como o clássico Taxi Driver, de Martin Scorsese, e diversas obras literárias, como o próximo clássico da nossa lista, A Metamorfose, de Franz Kafka. A mais célebre novela do autor e uma das mais importantes de toda a história da literatura, A Metamorfose conta a história de Gregor Samsa, que logo na primeira frase do livro acorda transformado em um inseto monstruoso. Sem explicações, a história segue a partir daí, sendo narrada com um realismo inesperado, que associa o inacreditável e o senso de humor ao que é trágico, grotesco e cruel na condição humana. Kafka não dá voltas, ele é direto e transparente, e o livro reflete isso, nos transportando para um universo absurdo em menos de 100 páginas. Talvez até quem nunca leu Kafka já tenha ouvido a palavra kafkiano, ou às vezes, como é usada de forma errada, kafkaniano. Pois é, o nome do autor deu origem a uma palavra que remete ao absurdo e um contexto burocrático que escapa de qualquer lógica ou racionalidade. De uma forma mais simples, podemos dizer que os livros de Kafka são completamente loucos, e Metamorfose fica no topo dessa lista. Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Provavelmente a história infantil mais adorada pelos adultos que existe, Alice no País das Maravilhas contém duas obras em um só livro. Uma que fascina as crianças com um universo encantado, cheio de criaturas mágicas, e outra que só os adultos entendem, repleta de enigmas lógicos, paródias e referências linguísticas, filosóficas e matemáticas, que você só entende completamente se prestar muita atenção. O livro conta a história de uma menina curiosa que decide seguir um coelho branco, acaba caindo na sua toca e é levada a um reino surreal, e se envolve em situações absurdas, onde encontra animais e objetos que falam como se fossem humanos. Nesse universo inesperado, não há limites entre sonho e realidade. Alice no País das Maravilhas foi publicado em 1865, e desde então é um dos livros mais importantes da história, sendo estudado profundamente até hoje, além de ter influenciado direta ou indiretamente uma lista interminável de obras da literatura, cinema, teatro, televisão, animação, música, videogame, etc. Um exemplo bem claro é a constante referência ao livro no filme Matrix. E é isso aí. Os links dos livros estão na descrição, e se você acha que faltou algum livro nessa lista, deixa nos comentários. Ah, e também digam qual desses livros vocês querem que eu faça um vídeo específico sobre. E o link do meu Apoia-se também está na descrição. A partir de só R$3 você já vai estar retribuindo e me ajudando muito na produção de cada vez mais conteúdo. Muito obrigado por assistir. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e já ativa o sininho para receber notificação a cada vídeo novo. Ainda vem muito pela frente. Consequências possíveis. Então, se eu falo que a leitura ela pode transformar pessoas, eu posso colocar que ela é um estímulo à brincadeira. Com a leitura, nós criamos um mundo paralelo e nele somos livres para sonhar e nos divertir sem nos sentirmos pressionados. Eu posso trabalhar com a ideia de que a leitura ela é uma fonte de aquisição de conhecimento, porque eu posso ampliar o meu conhecimento sobre diversos assuntos por meio da leitura. Estimula a imaginação. Eu posso trabalhar com a ideia de que por meio da leitura eu posso transformar fatos, cenários, personagens em imagens, e isso estimula bastante a imaginação. Ampliação de vocabulário. Sim, todos sabemos que por meio da leitura nós conhecemos novas palavras e aprendemos a usá-las em diferentes e ricos sentidos. A leitura também pode nos ampliar ao incentivo de reflexão, à formação de opinião. Ela nos incentiva a pensar, refletir e pôr em xeque nossas convicções. Confrontação de ponto de vista diferente. A leitura, pelo fato de nos proporcionar essa conversa com o autor do texto, ela nos permite então reforçar, esclarecer ou até mesmo mudar o nosso ponto de vista. Com a leitura, nós podemos então ampliar os recursos da linguagem, porque ela permite que a gente aprenda com os bons autores a utilizar outros recursos da linguagem. E a leitura também desenvolve a nossa capacidade de argumentar, porque por meio dela nós criamos base para fazer argumentos mais sólidos e mais consistentes. Então,
Esses são os argumentos que você poderá colocar no desenvolvimento do seu texto. Para concluir, você pode fazer de duas formas. Vamos ver. Eu posso fazer um contraponto. Então, que a leitura, pelo fato de nos proporcionar isso, quem não lê vai ter mais dificuldade, vai ter o truncamento do raciocínio lógico, pode ter ou perder o interesse por coisas que não sejam imediatistas e utilitárias, já que a leitura nos proporciona reflexão. Eu posso trabalhar também na minha conclusão que quem não lê poderá ter o seu empobrecimento espiritual, intelectual e humano. Agora, feito o rascunho do meu texto, eu passo a limpo a minha redação. Para treinar a minha autocorreção, a minha autoavaliação, agora eu pego o meu texto antes de passar a limpo e verifico. O meu texto ele tem unidade de sentido? Tudo está relacionado à tese? A leitura pode transformar pessoas e isso tudo está no meu desenvolvimento e na minha conclusão? Tem coerência lógica entre as partes do texto? Ou seja, os parágrafos eles estão bem concatenados? Clareza. Qualquer pessoa que pega o meu texto consegue ler e acompanhar as minhas ideias que foram expostas aí? E correção. O meu texto, ele está correto? Então, fazendo essa correção final da sua redação, antes de passá-la limpo, verifica os probleminhas de ortografia, acentuação, pontuação e concordância que poderão ocorrer aí. Certo, gente? Vamos lá? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham gostado do filme, inclusive das dicas de leitura que eu considero bem válidas. E eu espero que vocês estejam aproveitando essas aulas, estejam fazendo as atividades. Espero também que em breve a gente possa voltar para a escola e eu possa pegar essas redações que vocês estão fazendo, ler e a gente discutir. Para o segundo semestre eu estou pensando realmente em fazer isso. Uma correção com vocês, uma leitura das redações e das propostas para que a gente possa colocar tudo em dia, certo? Até a próxima!